Olá, meu nome é Flávia Augusta e sou nutricionista graduada pela Universidade Federal de Goiás. Hoje nós vamos continuar falando sobre as plantas que têm um efeito sobre o trato gastrointestinal, principalmente na modulação da disbiose. Dentre todas essas plantas, a Casearia silvestris tem um papel importante nesse contexto. A Casearia silvestris é conhecida popularmente como guaçatonga. A parte da planta que nós utilizamos, que tem todos esses efeitos benéficos para o trato gastrointestinal, são as folhas. Essa planta tem como princípios ativos, como compostos bioativos, os óleos essenciais, o zingibereno, tem o cariofileno, tem atividade analgésica, tem uma atividade anti-inflamatória, atividade antioxidante. Ela tem também compostos bioativos, os diterpenos, que tem efeito anti-inflamatório. Também tem a planta está composta também por flavonas, taninos hidrolisáveis, saponinas, ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, assim, é uma planta que tem uma gama grande de compostos bioativos. E como tal, nós temos diversas ações dessa planta no nosso trato gastrointestinal. Como já dito, a planta tem ação anti-inflamatória, ela bloqueia toda aquela cascata inflamatória dos ácidos araquidônicos, né? Ela tem uma ação gastroprotetora também, uma ação digestiva, depurativa, auxiliando em todo o processo digestivo do nosso organismo, tem uma atividade antimicrobiana, tem um revestimento, auxilia no revestimento que protege a pele e as mucosas. Então, quando o paciente está usando algum medicamento agressor de mucosas, essa planta auxilia muito. Ela é uma planta que cicatriza, então auxilia em estomatites, aftas, alguns abscessos dentários e ainda candidíase oral. É uma planta que também ativa a circulação periférica, né? Em situações, por exemplo, de hemorroidas. Então, a Casearia silvestris, ela ativa toda a circulação periférica, melhorando esses sintomas. Também tem ação antitumor e citotóxica, melhorando a função das tight junctions. Essas tight junctions são substâncias que mantêm as células apertadas, evitando que aconteça a translocação bacteriana. Nós temos que ter, de um modo geral, nós temos que ter muita cautela com todas as plantas, com um público que são as gestantes e as lactantes. Muitos dessas plantas têm efeitos deletérios, efeitos abortivos, efeitos emenagogos para gestante, tem muitas plantas que atrapalham a amamentação. Então, de um modo geral, via de regra, nós não usamos essas plantas com esse grupo de população, gestantes e lactantes. A Casearia silvestris, o mais usado, a forma de preparação, seriam as tinturas. E a gente poderia usar entre 40 e 60 gotas diluídas em meia xícara de água, em torno de 100 ml de água. Essa seria uma ótima opção para tratar sintomas gastrointestinais. Então, a Casearia, ela trabalha modulando a disbiose intestinal junto às tight junctions. Uma outra planta que é importante nesse contexto de modulação da disbiose intestinal é a Boswellia serrata. A parte utilizada da planta, a Boswellia serrata, é o óleo, resina e goma. E a função da Boswellia no trato gastrointestinal é uma função, uma atividade antioxidante,
uma vez que ela reduz a formação de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio. A boswellia também tem uma atividade anti-inflamatória, tem uma atividade no sistema imune, efeitos importantes sobre o sistema imune, onde ocorre uma redução dos níveis de citocinas inflamatórias, principalmente TNF-alfa e as interleucinas 1, 6. Então, a boswellia age melhorando esse sistema imune, uma vez que diminui as citocinas inflamatórias. E ela também tem um efeito na disbiose, porque ela mantém a integridade da mucosa intestinal. E ela ajuda na manutenção da integridade dessa mucosa através das tight junctions também, que são as junções que ligam um enterócito ao outro. Um estudo muito importante da boswellia serrata mostrou que ela realmente ela cuida, preserva a mucosa intestinal, as alterações da mucosa intestinal induzidas pelo estresse oxidativo e pelo dano inflamatório. Então, esse estudo, ele mostrou que o consumo de boswellia serrata vai proteger a mucosa intestinal quando ela é agredida por um dano inflamatório ou pelo estresse oxidativo. Então, os compostos bioativos presentes na boswellia serrata, o óleo resina, os monoterpenos, os sesquiterpenos, os triterpenos e os polissacarídeos, todos eles vão ter efeitos benéficos no epitélio intestinal. Vão diminuir a inflamação, vão diminuir as espécies reativas de oxigênio e vão manter essa mucosa íntegra. É importante lembrar que o papel dessa mucosa intestinal é um papel seletivo, ela tem uma função seletiva, onde ela permite a entrada do nutriente, esse nutriente entra, ele sai do lume intestinal, passa pelas criptas intestinais e cai no sistema porta, indo para o fígado. Então, a mucosa intestinal, ela tem esse papel, deixa entrar o nutriente e bloqueia diversas outras substâncias, como toxinas, metais pesados, impedindo que essas substâncias caiam na corrente sanguínea. Então, ela tem esse efeito seletivo. Porém, quando está se instalando uma situação de disbiose intestinal, onde as tight junctions começam a ficar relaxadas, onde começa a abrir um espaço entre os enterócitos, essas substâncias que não deveriam entrar para a corrente sanguínea começam a entrar. E aí que começa a se instalar o processo inflamatório. Então, a boswellia serrata é uma planta que ela vai atuar exatamente aí, mantendo a integridade dessa barreira intestinal. Então, esse slide mostra exatamente um desenho, um esquema de como se encontram os enterócitos, que são as células intestinais, na mucosa intestinal. Elas se encontram apertadas, né, bem juntas, né, e o que faz essa junção é exatamente as tight junctions, que são proteínas, né, as principais são a ocludina, a claudina e as moléculas de adesão. E é essa combinação de proteínas que faz que determina a força, a rigidez dessas tight junctions. E isso é muito importante para evitar a translocação paracelular. O que significa isso? São essas substâncias tóxicas que não deveriam cair na corrente sanguínea, entrando no nosso organismo entre essas células, ou seja, fazendo uma translocação paracelular. Então, dentro desse contexto, nós temos diversas plantas que agem modulando e restaurando a integridade da mucosa intestinal. Outros fitoterápicos importantes que nós devemos ressaltar nesse contexto de disbiose intestinal são os fitoterápicos com ação prebiótica. Esses fitoterápicos
Inicialmente, vamos entender o que é um prebiótico e o que é um probiótico. O probiótico são cepas vivas, são micro-organismos vivos que nós ingerimos, e esses micro-organismos, se o objetivo nosso é colonizar o intestino grosso, essas cepas, elas precisam chegar vivas, intactas no intestino, para que lá elas façam a colonização e restaure a saudabilidade do nosso intestino. O prebiótico não é um micro-organismo vivo. O prebiótico é uma fibra que tem a ação de fazer a proliferação dos probióticos. Então, de uma maneira assim, muito popular, mas assim, bastante didática para a gente poder entender o que é um prebiótico e o probiótico, o prebiótico, a fibra, seria o alimento do probiótico. Então, olha que situação sensacional que nós temos. Nós estamos colocando um probiótico, ingerindo o probiótico, uma cepa, um micro-organismo vivo, que vai chegar no intestino, e ao mesmo tempo uma fibra com efeito prebiótico. Essa fibra, ela chega no intestino grosso também, porque nós não temos enzimas para digerir essa fibra, e lá no intestino ela vai fazer de forma seletiva o crescimento apenas das bactérias benéficas. Então, quando a gente consome um prebiótico e um probiótico, nós estamos fazendo uma simbiose, né? Nós temos uma fibra que nós estamos ingerindo junto com o probiótico, e ela vai alimentar os probióticos. E aí nós vamos ter uma proliferação dos probióticos, dos micro-organismos benéficos ao nosso intestino. E, com isso, restaurar a saudabilidade do intestino. Então, nesse contexto de fitoterápicos que tem ação prebiótica, nós temos o Taraxacum officinalis. A planta, o Taraxacum officinalis, é conhecido popularmente como dente de leão. E o dente de leão, ele foi um estudo in vitro, mas ele estimulou o crescimento de 14 cepas bifidobactérias, incluindo o bifidobactéria e o bifidobactéria longum. Então, olha, nós temos uma fibra prebiótica, o Taraxacum officinalis, que ele, isolado, estimulou 14 tipos de micro-organismos saudáveis. É um estudo in vitro, mas traz para a gente boas perspectivas de uso de uma planta com ação prebiótica. A parte utilizada do Taraxacum officinalis são raiz e folhas. O princípio ativo presente nessa planta, no dente de leão, são a lactopicrina, nossa, tem alguns nomes bastante complicados, lactopicrina e flavonoides, triterpenos e o taraxasterol. São os principais compostos bioativos do dente de leão. O dente de leão tem uma ação anti-inflamatória, aumenta o fluxo da bile, estimulando a contração da vesícula biliar e ajudando na eliminação das toxinas. Tem ação diurético, aumentando a filtração glomerular e a excreção urinária também. A forma mais utilizada seria na forma de decocção ou infusão, em torno de 9 a 30 gramas para fazer esse processo. E a gente pode também fazer o pó do Taraxacum officinalis, o extrato seco, em torno de 500 a 2.500 miligramas por dia. Uma outra planta com ação prebiótica muito importante, que tem sido muito divulgada pela mídia, é a Musa SP. A Musa SP é a banana verde. A banana verde tem assumido um papel muito importante na literatura, porque
é uma das fibras prebióticas mais estudadas em humanos e que mais tem respaldo científico. A banana verde, ela tem todo esse potencial benéfico devido à presença do amido resistente. O amido resistente, ele é uma fibra que, como o próprio nome diz, ela resiste aos sucos gástricos, a todas as secreções digestivas do nosso organismo. Isso significa que o amido resistente, ele chega no nosso intestino intacto, porque ele não foi digerido pelas nossas enzimas. E lá ele exerce uma função prebiótica importantíssima. A banana verde, ela tem uma ação importante no controle glicêmico e na resistência à insulina. Ela faz uma fermentação colônica muito interessante, lembrando que a fibra que tem ação prebiótica, ela vai agir, fazer essa fermentação colônica de forma seletiva. Ela vai apenas fazer a proliferação dos micro-organismos benéficos. Então, a musa SP, conhecida como banana verde, ela vai contribuir para a saúde gastrointestinal. E existem várias maneiras da gente trabalhar com essa banana verde. Nós podemos fazer a biomassa da banana verde, podemos fazer a farinha da banana verde e podemos inclusive comer uma banana, eu não diria extremamente verde, mas aquela banana que está quase amadurecendo, ela também tem amido resistente. O importante é que a banana, para ela ter essa composição ideal de amido resistente, ela tem que estar verde. Quando ela amadurece, esse amido resistente vira o carboidrato. Então, a gente já não teria esse efeito prebiótico importante. Então, a farinha da banana verde, em vivo, ou seja, em humanos, já mostrou uma melhora da tolerância à glicose e um efeito benéfico no intestino. E também um estudo mostrou que foi um estudo com voluntários saudáveis, né? E eles fizeram uma única refeição com a biomassa da banana por um período prolongado. E como conclusão, o estudo mostrou que realmente a biomassa da banana promove saciedade, melhora a função intestinal e ainda melhora a tolerância à glicose. Uma das formas que a gente tem usado muito a banana verde é em forma de biomassa da banana. E ela é muito interessante porque é um alimento que combina tanto com preparações salgadas quanto com preparações doces. De que maneira nós podemos preparar essa biomassa da banana? Nós pegamos a banana verde, higienizamos com casca e colocamos na panela de pressão para cozinhar. São de 7 a 10 minutos de cocção na panela de pressão. Quando atinge aquela temperatura ideal, nós desligamos e permanecemos com a panela fechada. E aí nós temos o ponto ideal. Nós tiramos essas bananas, deixamos esfriar um pouco, não pode deixar esfriar 100%, e colocamos no liquidificador, no mix, para poder bater, com o mínimo de água possível, apenas o suficiente para que o liquidificador possa bater essa banana. E aí nós temos uma massa, essa é a biomassa da banana. Nós podemos armazenar em forma de cubos, né? Cubos de gelo, e aí todos os dias nós pegamos um cubo e completamos com água e tomamos diariamente. Além de tomar na forma de cubo, nós podemos colocar esses cubos nos smoothies, nas vitaminas, num caldo, numa sopa. Então, como eu disse, a biomassa da banana, ela combina tanto com preparações salgadas quanto com preparações doces. Então, é uma fibra prebiótica, o amido resistente, muito importante. Vários estudos mostrando que a inclusão de 50 gramas de amido resistente no café da manhã melhora a tolerância à glicose, diminui marcadores inflamatórios e aumenta a saciedade. Incluir a biomassa da banana verde em shakes, pré e pós-treinos, sopas, molhos, sucos, também seria muito importante. Então,
poderíamos ingerir a biomassa em qualquer horário do dia, mas vários estudos mostrando esse efeito benéfico no café da manhã. E é uma prática muito fácil, o paciente adere com muita facilidade e com muitos benefícios para o nosso trato gastrointestinal. Uma outra fibra importante com ação prebiótica é o FOS, fruto oligosacarídeo. Eles não são digeríveis, né? Como toda fibra prebiótica, ela vai chegar lá no intestino intacta e é lá que ela vai fazer toda a sua ação benéfica. O FOS, o Chicorium intybus, a chicória, né? Ela está presente na raiz da chicória, assim como a inulina, uma outra fibra prebiótica muito importante. Então, essas fibras, elas são carboidratos complexos que têm uma configuração molecular que as tornam resistente à ação das enzimas no nosso organismo. Então, é essa configuração que o nosso organismo não consegue quebrar, não consegue hidrolisar. Mas esse é o grande potencial benéfico da fibra prebiótica, porque elas vão chegar no colo, no intestino grosso e vão ser fermentadas, mudando a atividade e a composição da microbiota intestinal. Essa fibra prebiótica ela é formada pela hidrólise da inulina, pela enzima inulase e desempenha diversas funções biológicas no nosso organismo. As fibras prebióticas e oligosacarídeos têm como principal substrato o crescimento dos micro-organismos benéficos no nosso organismo. Então, o mais importante, e lembrando, é que essas fibras prebióticas, elas vão estimular o crescimento apenas dos micro-organismos benéficos ao nosso intestino. Então, os prebióticos, eles estimulam o crescimento de grupos de população microbiana específica, de forma seletiva. Então, o FOS e a inulina têm como ação, eles aumentam a digestão e metabolismo da lactose. É muito comum hoje encontrarmos pessoas que, quando tomam o leite, relatam para a gente assim, meu estômago distende, meu abdômen fica distendido, muita flatulência, muitos gases. Isso para nós é um sinal de intolerância à lactose. Isso por quê? O açúcar, a lactose é o açúcar do leite. Então, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, ela fica bem em cima, bem superficialmente nas criptas intestinais. Com a situação, com o estado de desbiose intestinal, que essas criptas diminuem, ficam achatadas, ficam atrofiadas, a gente perde a lactase. E aí, quando nós tomamos o leite, a gente não consegue quebrar a lactose presente no leite. Essa lactose íntegra presente no intestino provoca todos esses sintomas de distensão abdominal, flatulência, dores abdominais, diarreia. Então, o FOS tem um papel importante nisso porque ele melhora a digestão da lactose, ele melhora esse metabolismo da lactose, permitindo que as pessoas que gostam de tomar o leite possam tomar sem ter esse problema de intolerância. O FOS também aumenta, recicla vários compostos, como por exemplo o estrógeno, faz síntese de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B. Ele tem uma produção de compostos imunoestimulantes que possuem uma atividade antitumoral importante. Então, o FOS e a inulina, que são fibras prebióticas, têm uma importância nesse contexto. E também é uma das ações das fibras prebióticas, especialmente o FOS, ele diminui o potencial
da patologia, de diversas patologias, como, por exemplo, as doenças autoimunes, câncer, constipação, intoxicação alimentar, diarreia, associada ao consumo de antibióticos. Então, ele diminui a potencialidade dessas doenças. E a modulação de funções fisiológicas importantes, como o metabolismo lipídico, ele aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, ele melhora a modulação da microbiota intestinal, porque aumenta a proliferação de micro-organismos benéficos, tem um papel primordial na fisiologia intestinal, diminuindo inclusive o câncer de colo de intestino grosso, que hoje é um dos tipos de câncer que mais mata no mundo inteiro, e muitas vezes decorrentes de um processo de constipação crônica. Então, nesse contexto, o consumo de Foz e inulina, uma fibra prebiótica, é importante.